sempre que eu comecei a trabalhar com vendas, eu sempre entendi que venda ela é muito mais uma ciência do que uma arte. E a gente consegue treinar e desenvolver isso, né? E pensando nessa linha, quando eu comecei minha carreira, por exemplo, como consultor financeiro, eu tinha um propósito muito claro, que era ter uma carreira de sucesso. Sempre que eu comecei a trabalhar, a estudar, eu lia muito sobre Napoleon Hill, e eu entendia que eu poderia quebrar as minhas crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso, porque eu vim de uma família humilde, e eu poderia, através de performance e meritocracia, chegar nos meus objetivos. E vamos para mais um episódio do nosso quadro aqui da Escola de Negócios do Grupo Primo, o Equity Mais, onde a gente conversa com empreendedores, gestores, diretores, head de grandes áreas que atuam em empresas de crescimento exponencial, pessoas brilhantes que eu tenho uma honra e um prazer de conversar aqui sempre neste canal. Então, antes de mais nada, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos empreendedores. Faça essa mensagem chegar no Brasilzão afora, beleza? Eu vou falar com um cara aqui, eu vou primeiro contar um pouco da trajetória dele. É uma pessoa incrível, vocês vão adorar essa conversa, vai ser muito inspiradora. E é um cara que tem muitos títulos. A gente vai falar sobre isso aqui, e esses títulos, tanto na carreira dele, antes de construir um negócio, né, super legal, que nós vamos falar aqui, mas ele já vem carregando títulos desde esse momento de carreira e depois montando a empresa, segue conquistando vários títulos. Então, olha a história aqui, ó. Atuou em seguradora americana, passou um tempão ali na MetLife, ganhando mais de 90 títulos estaduais, nacionais e mundiais, gente, em vendas de seguro de vida no mercado financeiro, sendo reconhecido também como campeão brasileiro. Vamos entender mais sobre isso. E hoje ele atua, né, o foco dele dentro da Midas é recrutar, mentorar e formar grandes campeões em vendas, assim como ele, mas dentro da companhia, catapultando a companhia. Então, tive o prazer recente de conhecer grande parte dos consultores que trabalham com essa pessoa que eu ainda não disse o nome, já apresento o nome dele para vocês. E é fato que esses caras têm uma cultura muito forte dentro da companhia e todos têm o André, agora falando o nome dele, como referência nesse caminho de construção das suas próprias carreiras, né? Vem o André como um líder, um exemplo a ser seguido, né? Sobre a Midas agora, falando sobre a empresa dele, que é o que a gente vai conversar aqui. Foi uma empresa fundada em 2021. O seu core business central, primeira prioridade aqui, é consórcio imobiliário, seguro de vida, vem em segundo lugar, e o terceiro, assessoria de investimentos, e hoje já conta com mais de 60 colaboradores, entre consultores franqueados e assessores de investimento. Uma honra falar com o André Bobek, nosso empreendedor, amigo e parceiro dentro do Mastermind Equity Mais Club também. André, é um prazer te receber aqui, meu irmão. Obrigado, Genoto. O prazer é todo meu. Quando a gente vem para cá, passa um filme na cabeça, né? Há um tempo atrás eu escutava muito, né, os podcasts, via vocês, já te acompanhava, via o estúdio, pensava, poxa, agora eu tô aqui, então vai ser um prazer ir conversar com você, Genoto. Legal demais. O André tem menos de 30 anos, gente. Vocês acreditam nisso? E olha a história desse cara. Essa conversa vai ser sensacional. Cara, eu peguei um trecho que eu pesquei no seu LinkedIn, peguei lá um post pra gente começar essa conversa aqui. O André, gente, ele treina muito. Vocês viram aqui os títulos que eu falei. Então ele tá sempre fomentando educação, estudando pra caramba. É um cara que tá sempre em imersões. Todas as imersões de negócio que eu conheço ele já passou, traz o time. E aí tinha uma foto dele recente numa das imersões que ele falava, né, que ele estava cumprindo um dos princípios e valores da Midas, que era o seguinte: treinamos incansavelmente, somos profissionais ambiciosos e formamos um time de elite, obcecados pela jornada da evolução e desenvolvimento contínuo. Cara, eu quero juntar esse ponto com um aspecto que vai guiar toda a nossa conversa aqui, que é: tua empresa tem uma cultura muito forte. E esse mantra do treino, que é a sua história, né, cara? Como que você transmite isso e cria uma cadência, uma rotina de treinamento para o time? Como isso está inserido na companhia? Porque aqui lendo, beleza. Né? Pô, tá massa, entendo que vocês treinam, mas como que é isso na prática? Legal. Como que é o dia a dia dos caras? Como você mede evolução? Vamos nesse caminho aqui. Perfeito.
Genoto, sempre que eu comecei a trabalhar com vendas, eu sempre entendi que venda ela é muito mais uma ciência do que uma arte. E a gente consegue treinar e desenvolver isso, né? E pensando nessa linha, quando eu comecei minha carreira, por exemplo, como consultor financeiro, eu tinha um propósito muito claro, que era ter uma carreira de sucesso. Sempre que eu comecei a trabalhar, a estudar, eu lia muito sobre Napoleão Hill, e eu entendia que eu poderia quebrar as minhas crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso, porque eu vim de uma família humilde, e eu poderia, através de performance e meritocracia, chegar nos meus objetivos. Então, eu sou a prova viva disso, porque quando eu comecei essa carreira no mercado financeiro de seguros, o meu foco principal foi treinar muito, me desenvolver, para que eu pudesse ter uma performance a nível de ser um dia o número um do Brasil. E quando nós começamos o nosso projeto com a Midas Planejamento Financeiro, eu acho que um líder, ele tem que focar, o primeiro pilar ali da construção de um negócio é focar na base, né? E a base ali, na minha opinião, assim como uma fundação, uma construção de um edifício, a base de uma empresa é a cultura organizacional. Então você tem que ter uma cultura muito forte para atrair e reter talentos. E dentro dessa cultura, eu coloquei princípios e valores vivenciados por mim na prática. E eu pensei, puxa, o que, que me fez me tornar o número um do Brasil? Quais foram os comportamentos, os valores que me fizeram chegar lá? E um dos valores foi o valor de treinar muito. Então, nessa minha carreira no mercado financeiro, eu aproveitava ao máximo a oportunidade de treinar com os melhores players. Eu lembro que eu dormia com um playbook de vendas do lado da minha cama. A cada atendimento com o cliente, eu lia aquele playbook, aonde que eu posso melhorar, aonde que de repente não está tão legal assim. Fazia muito roleplay, muito treinamento. E quando nós iniciamos o projeto da nossa empresa, a gente começou naquele projeto com essa mentalidade de pegar pessoas com potencial, mas tornar elas excepcionais através de muita performance, através de muito treinamento. Então, o nosso terceiro valor na nossa cultura organizacional é treinamos incansavelmente. Então, como é que a gente divide isso na rotina? Toda segunda-feira a gente tem uma reunião que é um check-in. A gente faz um briefing, um debriefing da semana e a gente reconhece todos os profissionais que tiveram performance, a gente dá a oportunidade de eles contarem como é que foi a semana, como que eles tiveram aquela performance. Todo mundo participa, os 60 colaboradores. Todo mundo participa. É uma reunião aí obrigatória, né? Até para a manutenção da nossa cultura. E os principais profissionais que tiveram alto desempenho naquele momento, eles dão um pouquinho de, uma palhinha de como que foi a semana, o que que resultou no resultado e no alto desempenho que eles tiveram. Aquilo inspira os outros profissionais. Mediante a finalização dessa reunião, a gente passa por um treinamento. Então, dentro da nossa estrutura, eu sou um cara apaixonado por treinamento, eu gosto de ministrar treinamento, eu gosto de acompanhar treinamento. E a gente tem também um treinador, um Sales Enable, que faz esse treinamento, porque não adianta a gente só colocar que somos uma tropa de elite, vamos treinar, somos ambiciosos, se a gente realmente não tem profissionais para mentorar e acompanhar esse desenvolvimento. Então, esses profissionais estão no nosso escritório ajudando a todo momento. Então, a gente faz depois dessa reunião esse treinamento, a gente pega uma dificuldade ou algum assunto que a gente entenda que é pertinente para a gente já treinar, para depois do treinamento já se surtir efeito. E a Como gente se fosse uma começa. objeção específica. É uma objeção específica, alguma dificuldade que alguém teve no mercado, e a gente treina na hora. A gente tem no nosso playbook já uma série de treinamentos já preparados e com muita experiência. Então a gente ministra ali um começo teórico, onde a gente começa abrindo, falando, recapitulando aquele assunto, o que fazer, o que não fazer, e depois a gente vai para a prática com muito roleplay. Então a gente tem o hábito de fazer roleplay em um filma o outro, né? Então a gente senta em duplas e filma o colega, e o colega vai dando feedback. E o feedback é outro valor da nossa cultura organizacional. E a gente vai trocando esse feedback entre os colegas. E eu, o nosso treinador, a gente vai passando nessas duplas e trocando esses feedbacks também. E vai selecionando os melhores roleplays, vai colocando os melhores para também falar um pouquinho sobre aquilo. Então, eu acho que essa é a melhor maneira da gente desenvolver essa rotina de treinamento contínuo. Mas acho que mais do que isso também, Genoto, é principalmente ter um ambiente que promova isso. Então, quando eu montei a estrutura do escritório, eu lembro que eu sentei com a arquiteta e falei para ela o seguinte, falei, olha, imagina
que dentro do escritório que eu quero desenvolver, no brief, eu passando para ela, eu quero salas que as pessoas possam sentar e treinar a todo momento. Então, elas têm um intervalo de um atendimento ao outro com o cliente. Elas têm algum tipo de dificuldade. Eu quero salas para treinamento. Treinamento one-on-one, treinamento entre todos. E a gente fez isso, a gente criou esse ambiente. Então, a gente tem salas hoje com um quadro para escrever. A gente tem salas hoje, o nosso escritório é cheio de tripés, porque a gente coloca a câmera do celular e começa a filmar o roleplay e vai fazendo a todo momento. E essa cultura é tão forte que quando um colega chega no escritório, porque o nosso time é muito field sales, né? Então, às vezes, quando vai no escritório, ele vê um outro colega ali no escritório, no intervalo, alguma coisa assim, ele já chama o outro. Cara, vamos sentar ali e fazer um roleplay rapidinho. Eu fiz um atendimento agora, acredito que não foi tão legal, poderia ter melhorado aquilo. Vamos fazer um treinamento específico ali sobre o rapport. Ou melhor, vamos fazer um treinamento específico ali sobre o fechamento, que eu acho que faltou alguma coisinha. Ele o Bom, mentor ou ele o mentor que treina ou eles entre eles Eles mesmo? entre eles, eles fazem muito isso. Mas às vezes fazem com o mentor também, às vezes fazem comigo. André, você tá livre aí? Consegue fazer um roleplay comigo rapidinho? Me dá um feedback? Eu vou Que mostrar o que legal, fez. cara. Então a gente não só tem esse valor, como a gente vive e cria um ambiente para isso. Então isso é muito intrínseco, assim. Ninguém fala assim, olha, agora eu não consigo, não posso, a gente para tudo, vamos focar em treinamento, porque é um valor da nossa empresa, né? Gente, olha o que o André falou, como é rico isso. A gente não só tem esse valor, como a gente vive. Parece óbvio, né, pra É, gente, mas é o que a gente menos observa nas companhias. Às vezes é um valor do fundador que está ali enraizado nele, mas que na verdade não acontece na vivência do dia a dia. Então a gente está de frente aqui, está tendo a oportunidade de conversar com um cara extremamente disciplinado, né, que pratica de fato valores que estão descritos no playbook. Eu fiquei curioso sobre o feedback. O feedback, como ele está descrito nos legal. valores? O nosso valor é, julgamos o jogo abertamente. E na descrição desse valor é, acreditamos que feedback é um presente que a gente tem que aprender a dar e a receber, pois ele faz parte da evolução e do crescimento contínuo de um Olha aí. profissional. Olha que É. incrível, cara. Que incrível. Então, eu até vi você falando esses dias no podcast que você fez recentemente, falando de pisar em ovos, né? A gente Uhum. não gosta de pisar em ovos. E lá também não. A gente tem essa cultura de trocar o feedback entre todos. E o feedback ele não é só individual. Eu acho que a gente criou uma cultura no mundo dos negócios que a gente elogia em público e corrige no particular. E, lógico, a partir do momento que você tem técnica de dar feedback e as pessoas que estão recebendo isso têm maturidade, eu vejo como fundamental trocar feedback em público também, por que não? Porque às vezes aquele comportamento ou aquele ponto de melhoria vai servir para muitas outras pessoas. Exato. Então, quando você cria esse ambiente assim de maturidade, o feedback ele pode sim exposto de uma maneira entre todos, né? Então a gente troca muito essa Com experiência. certeza. Tem um livro que eu gosto muito, um livro de cabeceira do Patrick Lencioni, chama Os 5 Desafios da Equipe. É um best-seller. Você já leu esse? Não, ainda não. Então, não compre que vai ser um presente meu para você. Legal. É um livro muito gostoso. É uma novela que conta a história de uma... É como uma CEO de mercado que chega numa empresa para resolver conflitos. Então, tem vários diretores e vários gerentes, e aí cada diretor e gerente se vai conectando com pessoas que você já conviveu, que é realidade humana das empresas, né? Então, você se envolve naquela história, e aí ela vai construindo uma pirâmide para tentar levar aqueles diretores para alta performance. Legal. E o primeiro pilar que ela cobre, e é o pilar do livro, é falta de confiança. Legal. Então, se você tem um ambiente onde existe falta de confiança, não adianta, você é a base, né? É, Então, esse lugar do não pisar em ovos pra gente é muito importante. Eu gosto desse lugar do elogio público e da correção no particular, mas à medida que a empresa vai avançando na maturidade, a correção no público com educação e com evidências e fatos sobre o feedback é super bem recebido também. Eu vejo isso muito aqui no Grupo Primo, em reuniões onde isso acontece e a pessoa agradece, obrigado, porque fez sentido aquilo, perfeito. naquele lugar, e de forma ponderada, bem colocada É. e assertivo, né? Tô contigo nessa. Legal. Andrezão, bora nessa aqui, cara. Recentemente vocês viraram Great Place to Work, mais um título, né? Mais um título. Então, mais um título de vários outros que você tem na carreira solo e que você vem conquistando como empresa. Cara, você tem acertado muito no seu processo de contratação, né? A gente conversa muito sobre isso, porque no final o treino é treino, o jogo é jogo, né? Perfeito. E se você não acerta no processo de contratação, você pode pegar uma pessoa que
não necessariamente está conectada com os pilares fundamentais da cultura que você implantou na tua empresa. Perfeito. Como que é o teu processo de contratação, cara? Porque eu sei Legal. que você faz um hunting Muito né, forte. bem forte, bem criterioso. Perfeito. E a segunda pergunta disso é se esse processo já falhou em algum momento. Sim, legal. Bom, vamos lá. Eu parto do princípio que eu acredito que líderes bons, eles têm times pequenos, squads pequenos e pessoas que performam por várias. Eu prefiro ter um profissional que performa por 10 do que ter 10. Poucos e bons. Poucos e bons, exatamente. Apesar de a gente crescer muito, eu acredito que o que forma, assim, um time muito forte é essa densidade de talentos que a gente tem. Então, essa densidade de talentos que a gente tem faz com que a nossa cultura torne-se cada vez mais forte, né, e a gente promova isso. Então, o fato de você contratar mal, contratar errado, acaba com a cultura do negócio. Porque uma laranja podre, ela tem o poder de contaminar pessoas que têm um propósito. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, e essa é a responsabilidade do líder, né? Então, explicando um pouquinho do nosso processo seletivo. Como o nosso foco é ter grandes pessoas, pessoas muito boas, eu entendi que eu preciso ter um profissional muito bom para recrutar esses profissionais. Então, a gente tem um head de expansão dentro do escritório que ele fica a todo momento monitorando profissionais de excelência no mercado. Então, ele fica monitorando Instagram, LinkedIn e também outras referências de quem que está se destacando aí nas empresas. Né? E não só no nosso nicho, em outros nichos. Quais profissionais estão tendo destaque naquelas empresas? E quais profissionais a gente acredita que tem fit com o nosso negócio? E quando a gente tem essa visualização, ele chama porque a gente chama de uma conversa de orientação. É um bate-papo de 15 minutos ali para entender se aquela pessoa tem minimamente as skills que a gente busca. Se ele entende que tem, ele manda para uma conversa comigo. E essa conversa comigo é o PBI, é o Programa Básico Informativo, onde eu faço uma apresentação de uns 30 minutos, onde eu vendo a empresa para ele. Quem somos, a nossa história, a nossa cultura organizacional. Eu falo muito sobre a cultura e eu falo muito pro candidato, cara, vê se tem fit os nossos valores com os seus. Porque se tiver, nem faz sentido a gente permanecer nessa conversa. E apresento sobre o plano de carreira, modelo de comissionamento, o cargo em si, etc. Se a pessoa gostou, ela viu que fez sentido para ela, quer fazer parte do meu time, ela passa por algumas etapas de avaliação. Então, ela passa por uma etapa de avaliação comigo. Depois dessa etapa de avaliação, onde a gente avalia soft skills, a gente passa por uma outra etapa, se for aprovado, que é a avaliação de hard skills. A gente vai dar para ela um vídeo e um material e vai falar, olha, você tem 2 dias para estudar isso e fazer igual. Você vai me apresentar aqui, a gente vai fazer um roleplay, eu quero ver como é que você vai sair. E essa parte é fundamental, porque ali... Uau! Porque ali eu vejo que tem muitas pessoas que não têm capacidade de aprendizado, ou algumas pessoas que nem deram tanta importância assim, vêm apresentar de qualquer jeito, que não estudaram, vêm cheio de desculpas. E quando a pessoa vem ali, nervosa, que ela estudou um monte, e que ela se preparou, e que ela não vê a hora de fazer aquilo acontecer, aí eu penso, putz, essa pessoa tem garra, ela tem fit com o meu negócio, porque ela passou esses... E eu sempre pergunto depois, e como é que foi os estudos? Quanto tempo você estudou? E as pessoas que sempre são aprovadas são aquelas que falam assim, cara, eu comi isso aqui. Eu levantei, tomei café vendo esses vídeos, treinando, eu dormi vendo isso. E a gente vê não só a parte técnica da apresentação, mas o comportamental por detrás daquilo. Quanto você se dedicou para isso? Ali é um ponto-chave. E depois disso a gente passa por mais uma bancada com 3 pessoas e a gente vai entender a visão de cada um naquele negócio. Faz sentido? Faz. Então a gente contrata. Depois da contratação, a gente passa pelo onboarding e a gente tem uma frase muito emblemática assim no começo do onboarding. Meu sales enable fala o seguinte, fala, Genoto, né, hipoteticamente, a gente contratou, Genoto, eu não confio em você até você me provar o contrário. Assim começa o onboarding. E aí ele passa todo o aculturamento da empresa, mostrando a cultura, os valores. E eu acho que o mais importante não é só os nossos valores, é o que não toleramos também. Eu acho que a empresa tem que ter isso, o que não toleramos, o que a gente não vai tolerar. Do's e don'ts, né? Exatamente. De cada princípio. Exatamente. E a gente faz isso. Agora, uma outra... Qual que era a outra pergunta que você fez? Se alguma vez falhou. Falhou, com certeza. E como foi, cara? E a gente vê rápido isso, né? É como que essa laranja podre passa, né? É super natural. Cara, no começo é muito difícil, porque a tua empresa ainda não tem ela não tem ainda uma estrutura tão grande assim, a ponto de ter os melhores talentos. Então você erra e às vezes fala, cara, eu vou continuar aqui tentando corrigir, porque eu ainda, se não for essa pessoa, vai ser quem, né? Então você passa por essa dificuldade, aí você fica muito tempo ali corrigindo.
Mas acho que depois que você cria uma empresa sexy a ponto de atrair talentos e não só de você ficar buscando, mas começar a atrair, aí a coisa começa a mudar, porque você atrai muita gente boa e você faz essa troca. Hoje, no patamar que a nossa empresa está, a gente tira rápido essas pessoas, a gente não leva muito tempo. O Então, cara sai também, né? o cara O sai, cara sai. é expelido pela cultura. Sim. Já aconteceu muito isso. O cara chegar e falar: olha, não faz sentido para mim estar aqui, é forte, isso aqui não condiz com o que eu penso, com o que eu quero, então é expelido. Então, acho que esse ponto, assim, é importante. Contrate lento e demita rápido, né? Olha, contrate lento e limite? E demita rápido. Demita rápido, É, contrate lento, demita rápido. é. Baita mensagem aqui para nossa audiência. André, beleza. Falamos aqui sobre entrada, falamos aqui sobre treinamentos de forma incansável, já deu essa clareza para todo mundo, né? As conquistas da Midas, que vem muito da tua história. Mas, cara, o cara tá na cultura, ele bate meta, porque eu sei que vocês batem meta ali todo mês. Todo mês o André tem batido meta com a empresa, a gente vive de perto essa realidade. Qual é a contrapartida para performance? Legal. Genoto, essa é uma pergunta boa, assim, e você é até um pouco polêmico, né? Eu costumo dizer que eu não acredito em equilíbrio, né, cara? Eu não acredito esse Aqui é o lugar equilíbrio. para ser polêmico, André. Então acho que é a resposta correta. Porque a gente tem um time de pessoas ambiciosas que querem feitos grandes e todo mundo pensa dessa forma. E eu acredito que ninguém chega num patamar elevado, por exemplo, tendo equilíbrio, né? Eu acho que em algum momento você tem que ponderar mais para ser um workaholic, trabalhar muito. E você tá trabalhando por propósito e uma missão muito grande. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Nesse ponto, assim, de fato, desequilibrar. Lógico, nem todo mundo vai se adaptar a isso, né? E a gente tem um acordo entre todos nós. Vamos nos esforçar ao máximo, né, para isso acontecer. Só que eu acho que quando você tem, por exemplo, uma cultura muito forte de meta batida, algumas pessoas espanam e isso é normal. Então, já aconteceu muito, né, de algumas pessoas, por exemplo, não se adaptarem à nossa cultura, achar que a carga é muito excessiva ou algo nesse sentido. E eu percebo que essas pessoas são as pessoas que não têm um propósito muito grande, entende? Porque todo mundo que tem um propósito grande sabe que vai ter que desequilibrar, vai ter que dar foco naquilo, vai ter que viver um flow muito grande. Então, essa é a parte, sim, importante. Eu acredito que um outro ponto, assim, também, é quando você tem um time de vendas e você tem muitas pessoas focadas, determinadas, ambiciosas, eu acho que você tem que colocar princípios muito sérios. Então, por exemplo, a gente vende um produto intangível, a gente vende finanças, né? A gente vende investimentos. Então, eu acredito que a cultura do vender a verdade para o cliente é muito importante, não colocar a meta acima da verdade. Então, acho que esse é um princípio fundamental, porque quando a gente começa a crescer, a gente tem que cuidar para reter esse cliente, né? Ter uma boa base, uma boa retenção, um bom LTV. E eu acho que isso acontece quando você ter um pilar de meta muito bem definida, mas que isso não passe por cima dos valores principais. Então, eu acho que no começo, quando você só tem esse olho de meta, 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 você pode passar por cima disso e isso não é tão legal. E outra contrapartida é essa, eu acho que os profissionais que não têm esse propósito acabam espanando, não fazendo parte do time. Então, enquanto gestor, enquanto líder, você tem que apoiar essas decisões, mentorar essas pessoas, motivar e deixar muito claro por que a gente está fazendo aquilo, né? A Perfeito. ponto daquilo se tornar uma diversão também, porque o Sim, processo ele tem que ser desfrutado, né? sim. Porque senão não faz sentido, né? Mas eu me lembro que você tem também premiações, né? Acho que a contrapartida nesse lugar de batemos meta, qual é a contrapartida para o consultor? Como você pensa isso? Inclusive nas nossas imersões você tem trazido os consultores que estão batendo as metas, estão ali Perfeito. no ranking mais alto, né? Como que você trabalha essa dinâmica, Legal. essa gamificação? Como você embarca a galera, tem a viagem que vocês É, fazem, né? Se puder legal. trazer um pouquinho para a turma. Sim. A gente tem o TCM, né, que é o Troféu Convenção Midas. Então a gente faz um ranking para selecionar os melhores profissionais que possam fazer parte de reconhecimentos, né? Então a gente tem um reconhecimento que é a TCM. Então o Troféu Convenção Midas a gente leva todos os anos 2 profissionais, os 2 melhores de destaque,
com uma viagem com tudo pago para um destino no exterior. Então, por exemplo, 2021 a gente levou 2 profissionais para Dubai, ficaram 7 dias. Agora em agosto de 2022, desculpa, agora em agosto de 2023, mês que vem já, a gente vai levar 2 profissionais com tudo pago para Nova York. Então, essa é uma das formas da gente reconhecer, né? O reconhecimento faz parte dos valores, né, da Midas. Isso é uma forma também, acho que, de manutenção de cultura, né? Então, o reconhecimento ele é muito importante. Além disso, a gente tem, por exemplo, alguns reconhecimentos, como, por exemplo, o Equity, né? Eu resolvi trazer os 2 melhores profissionais em desempenho para participar do Equity, conhecer você, conhecer o Thiago, receber todo esse conhecimento, reciclar, viver uma experiência diferente, network com as pessoas, né? E como é que a gente fez isso? Assim como a TCM, a gente faz um ranking que a gente vai premiar as melhores performances baseado em aderência à cultura, participações em reuniões, acionidade e comprometimento com horários. Então, a gente não tolera atrasos. Chegou 1 minuto atrasado, você vai ter um deflator na pontuação e vai descer no ranking, cara. As vendas também, a retenção das vendas, o NPS também a gente leva em consideração. Então a gente junta todas essas métricas e faz a nossa convenção para qualquer coisa. Então é para vir no Equity, é para uma viagem no exterior, a gente vai fazer um conglomerado, né, desses números, desses KPIs, e a gente vai premiar essas pessoas para poder participar, né, dos eventos. Então isso é uma forma de reconhecer e motivar a galera a ter disciplina realmente para buscar tudo isso, né? Gente, isso aqui é pensar fora da caixa. Geralmente, o que a gente vê nas empresas no processo de compensação, que é a forma de remuneração variável, a gente tem aquele mecanismo clássico: é salário, aí tem um bônus, e é isso. O que o André está trazendo aqui é uma visão muito complementar e até a forma de se avaliar seus profissionais sobre outras lentes. Olha que legal isso aqui, ó. Participação em reuniões, atraso, adequação à cultura. É óbvio que ele está mensurando vendas, é óbvio que ele está mensurando churn, né, retenção de clientes, NPS, mas está aqui a vivência do treinamos incansavelmente, da cultura do feedback na prática. Você precisa estar dentro da empresa, você precisa participar coletivamente da empresa, agregar no desenvolvimento dos outros, estar no horário correto nas reuniões. Quando o André me falou isso pela primeira vez, eu falei, cara, surreal. E eu tive a honra de conhecer, né, os seus 2, foram 2, né? Foram 2, o Davi e o Henrique. Davi e o Henrique. A gratidão que eles têm por essa conquista é intangível, assim, né? André, cara, acho que eu tenho a pergunta final aqui pra gente fechar, porque essa resposta, muitas pessoas do nosso mastermind do clube também gostariam de ouvir, que estão em processo de expansão. Legal. Você está em Ponta Grossa. Ponta Grossa e Londrina. E agora expandindo para Londrina, certo? Perfeito. E aí, você falou que no aspecto cultural, todo mundo passa por uma entrevista com você. Então, por mais que você tenha esse lugar de não ter poucos e bons, ao mesmo tempo já são 60 e a empresa está crescendo e tem essa dependência do André nesse processo de cultura, né? Dessa contratação. E agora você está indo para uma expansão. Como você está pensando essa dependência de ti na cultura, tanto em processos de expansões físicas, que você não vai conseguir estar nos lugares, e o segundo, nesse processo de contratação, né? Você tem um sonho grande, cara. Perfeito. O seu sonho é gigante, eu sei onde você vai mirar, e não vai dar para ser esse André de hoje, porque você vai precisar se multiplicar por uns 10. Perfeito. Como você vai resolver isso? Legal. Eu acredito que sucesso passado não representa sucesso futuro, né? E as habilidades e os conhecimentos que me levaram até aqui não serão suficientes, né, para o que eu quero atingir. E esse é um dos motivos de eu estar aqui no Equity, de eu estar aqui no Clube, estar aqui participando dessas mentorias e perguntando e aprendendo contigo. E esse é um desafio realmente da escala, né? E a gente quer escalar, mas não quer perder qualidade. E quando a gente tem esse processo de escala, eu acho que eu volto a falar da cultura porque eu sou apaixonado por falar desse tema, porque eu acho que a cultura é o principal guardião, né, da qualidade de uma empresa e dos valores da empresa. Então, eu, enquanto gestor hoje, enquanto líder,
eu tento sempre estar focado em alguns pontos. Por exemplo, manutenção de cultura, processos de contratação, treinamento. Mas eu sei que para expandir isso, né, de uma maneira que não perca esses valores, que não perca essa linha, eu preciso promover profissionais que seguem uma linha e um raciocínio parecido com o meu. E para isso a gente acredita muito em meritocracia, né? A gente tem alguns reconhecimentos que quando o profissional entra, a gente já tem pré-determinado no contrato o que ele tem que fazer para poder ser promovido e virar um sócio desse modelo de partnership. E um das cláusulas ali contratuais é a questão de resultado, aderência à cultura, e a gente vai mensurando isso ao longo do tempo. E quando eu percebo que o profissional tem os resultados a ponto de... Porque eu acredito muito, Genoto, que você não consegue ensinar aquilo que você não faz na prática, né? Então, quando eu tenho um profissional que tem resultado, que tem desempenho, porque ele fez na prática, aí depois eu vou tentar tratar esse profissional para ele ser um gestor, porque não necessariamente ele é um bom líder, porque ele é um executor muito bom e tem resultado. Depois ele passa por um processo de desenvolvimento de características, né, de skills como líder, como gestor. E a partir do momento que ele tem todas essas características, o correto é promover esse profissional, porque ele vai ser o guardião da cultura e ele que vai levar esses princípios do CEO à frente e vai continuar liderando e escalando a empresa com qualidade e dando liberdade para o CEO fazer o papel do CEO, que é olhar para o crescimento da empresa, pensar e olhar para o crescimento da empresa. Então eu acredito muito assim na escala com qualidade, em meritocracia. A gente, por exemplo, poderia vender filiais, etc., mas eu não quero, porque eu acredito que eu quero ter pessoas que entraram lá embaixo no operacional, foram consultores, passaram por dificuldades, tiveram desafios, aprenderam, sabem liderar, sabem treinar, sabem motivar, estão aderentes à cultura. Eu acho que essas pessoas vão ser como eu sou hoje, né? E vão poder ser promovidas e manter a qualidade da empresa escalando. Então, para mim, Genoto, eu acho que a única forma, assim, é essa meritocracia, sabe? Promovendo pessoas que têm esse DNA da empresa. Então, acho que é a única forma, assim, de eu poder sair da operação e mesmo assim continuar com qualidade em todos os setores. Legal. Para quem não conhece o termo, partnership tentando simplificar um pouco do conceito, é você abrir ali o seu cap table da empresa, parte das suas ações, definir ali um pedaço desse bolo, de modo a conectar seus colaboradores num caminho de participar do negócio no tempo. É um instrumento jurídico, né, complexo e robusto, mas que a partir do momento que isso existe, cria-se uma ponte entre os colaboradores de maior performance participarem desse equity, né, desse valor da empresa lá na frente, terem um pedaço dessa empresa, um percentual, e crescerem no tempo com o crescimento da empresa. E quanto antes você fizer isso, maior o potencial, né, de crescimento para essa galera estar com você. Então é um mecanismo super legal, como o André mencionou, para você colocar, né, dar essa oportunidade para trazer seus melhores profissionais e carregá-los contigo aí por décadas, né? Porque a gente monta empresa para a vida, né, André? Perfeito. Eu acredito que ontem eu aprendi isso com você, né? Que a empresa ela tem três caminhos, né? Um caminho ela ou vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou vai passar por uma sucessão. Sim. Então, óbvio que a gente está olhando para a venda ou para a sucessão, que são os dois caminhos que vão levar a ter sucesso, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Nessa visão de longo prazo, pensar futuramente um M&A ou algo nesse sentido, que eu acho que vai potencializar o crescimento da empresa. E tem muito a ver com a nossa visão, né? A gente criou uma visão muito clara, que é ser o maior escritório de investimentos do Paraná até 2026. Então, a gente está trabalhando, né, para a construção desse market share. E depois que a gente bater essa meta, a gente vai expandindo, né? Então, eu acredito muito nisso, Genoto. Cara, eu vou aproveitar então aqui para fechar fazendo a pergunta matadora. Como você vai garantir que você é o maior escritório do Paraná? Você tem Legal. essa clareza, esse indicador? Sim, a gente tem. A gente fez um benchmark no mercado, né, com os maiores escritórios de investimentos hoje do Paraná, tanto na questão de market share deles, mas questão também principalmente do seu número, do seu time. E, cara, eu garanto para você que a gente tem potencial para ser muito maior, que a gente é bem melhor. É só uma questão de tempo, estratégia e planejamento. A gente dobrou 2026? 2026. A gente já Tô dobrou. achando que vai chegar 2025, hein? Tomara, Deus abençoe. A gente já dobrou de tamanho de um ano para cá e, pelo que tudo indica, em menos de um ano a gente vai dobrar de tamanho novamente, ainda em 2023.
Então, seguindo essa linha, a gente, com uma margem de segurança, pode ser que chegue um pouquinho antes, até de 2026. Então, a gente vai garantir que isso vai acontecer com muito trabalho duro, obviamente, muito planejamento, execução e acompanhamento desses KPIs que vão levar a gente a ser o número 1 do Paraná até 2026. Maravilha! Eu trouxe essa pergunta porque dentro do Equity+, a gente trabalha muito planejamento estratégico, definição de objetivos, os objetivos num universo mais qualitativo, mais ambicioso. Vocês viram o quão ambicioso é um objetivo alinhado com a companhia? Ser o maior escritório do estado, ponto. A questão que fica é como você consegue garantir que você chegou nesse lugar, que é a parte quantitativa. Quais são os resultados-chave que vão garantir que você é o maior? Então, a gente trabalha bastante isso, né, no caminho da educação empreendedora, bem massa. Perfeito. Pessoal, que papo maravilhoso. Obrigado, Gino. André, uma honra trocar contigo todos os dias, todas as semanas, né? Você é um grande amigo, um grande parceiro. Tenho certeza que todos os empreendedores que estão nos assistindo se inspiraram com a tua história. E se vocês quiserem, né, conhecer mais sobre o André, passa suas redes aí pra galera. É isso aí, as redes é @AndréBobeck, tudo junto, né? BOBEK. O nosso perfil da Midas é @Midas com MHY, _ finance, né? Finance. E é só me seguir lá no Instagram, que vou ter o prazer aí de trocar com vocês também, conhecer um pouquinho mais de todo mundo aí da galera. É isso. Ou participar das imersões Boa, do Equity também. Mais Negócios, que aqui na descrição tem o link para você se inscrever. O pessoal do clube, do nosso Mastermind, que é o nosso clube de empreendedores, eles constantemente participam das imersões, nos ajudam a mentorar os empreendedores que vêm para a imersão. São mentores de nós, né? Nós somos mentores de todos, né? Somos em 60 membros no clube, então a gente se mentora e, ao mesmo tempo, essa galera toda apoia esses mais de 1.900 empreendedores que já passaram pela esteira do Equity. Então, se você também quiser me seguir, eu sou Rodrigo Gianotto. Fica aqui também a descrição do meu Instagram para você me seguir lá. Espero te encontrar em uma imersão muito em breve e até os próximos episódios. Obrigado, André.